Olá, seres vivos. Lost Media, um dos temas que mais tem me chamado a atenção nos últimos tempos. De fato, o mundo das Lost Medias proporcionam casos que intrigam bastante algumas vezes. E é realmente estranho saber como grande parte dos conteúdos e mídias que já foram produzidas pelo ser humano durante a história estão perdidas para sempre. E como Lost Media é um tema muito abrangente, existem inúmeros casos obscuros de Lost Medias relacionados a jogos, e é óbvio que isso também se liga com mídias relacionadas a jogos de terror. Há algum tempo atrás, inclusive, eu trouxe um vídeo aqui no canal comentando um pouco sobre esse tema, mas obviamente existem muitos outros casos de Lost Medias relacionadas a jogos de terror. E por esse motivo eu achei válido trazer um vídeo falando um pouco mais sobre esse tema. Então hoje nós vamos conhecer mais alguns casos de Lost Medias em jogos de terror. E sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. No ano de 2002, uma empresa chamada Delphine Software veio a desenvolver uma tech demo para PC chamada Devil Canvas, ou esse nome que está aparecendo aí na tela. Essa tech demo tinha como objetivo ser uma apresentação de recursos técnicos e de gameplay para novos editores em potencial de um jogo que estava sendo planejado para PC e PS2 chamado Legions of Fear. O jogo seria ambientado na Primeira Guerra Mundial e carregaria elementos de survival horror em uma aventura point and click, que aliás é particularmente um dos meus gêneros favoritos. Na história acompanharíamos a jornada de Helena, que em um dado momento acaba se perdendo ao entrar em uma mansão misteriosa chamada Wild Castle Manor. E as coisas iriam começar a ficar estranhas quando a personagem descobre que o dono da mansão, um homem chamado Anton Wildcastle, antecipou a chegada de Helena em sua residência e havia prometido a alma da personagem aos seus mestres, que não sabemos o que ou quem seriam exatamente. A Sony chegou a demonstrar um certo interesse no projeto do jogo, porém eles queriam que a Delphine primeiro terminasse o projeto que eles estavam trabalhando chamado Motor Race Traffic, antes de iniciar uma nova produção. Mais tarde esse projeto acabou sendo cancelado, e como a Delphine já estava falindo na época, Legions of Fear acabou sendo silenciosamente abandonado também. Eu particularmente tenho algumas dúvidas com relação ao enredo desse jogo, porque é sugerido que ele seria retratado durante meados dos anos 20, só que podemos ver nitidamente a personagem usando um tipo de celular moderno em algumas partes. Então eu fico bem curioso para saber como seria o andamento dessa história. Pelo que pode ser observado nas poucas gameplays que restaram, pode-se dizer que seria um jogo que de fato teria algum potencial, porém hoje em dia só o que restam são dúvidas com relação a esse projeto, já que ele acabou se tornando uma mídia que nunca veremos em sua plenitude. Insane foi um survival horror que era planejado para ser lançado durante a 7ª geração de consoles, sendo eles o PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Ele teve seu desenvolvimento iniciado a partir do ano de 2010, sendo produzido pela Volition, conhecida principalmente pela série Saints Row. E podemos especular que esse seria potencialmente um dos melhores títulos do gênero de terror a serem lançados na época, já que entre os nomes envolvidos na produção do jogo teríamos a participação de Guillermo del Toro no projeto. Só que aparentemente Del Toro não tem muita sorte com produções em videogames, pois assim como o posterior Silent Hills em que ele também participou, Insane acabou sendo cancelado, sendo que o seu cancelamento foi anunciado em agosto de 2012 pela THQ, que seria responsável pela publicação do jogo. Insane seria a primeira parcela do que era para ser uma trilogia de jogos. E o principal destaque dele seria o seu conceito, que pelas próprias palavras de Del Toro, seria algo bem diferente do que as pessoas estão acostumadas no gênero de terror, tendo sua experiência centrada em uma experiência única, algo que se igualaria com o conceito Lovecraftiano, onde nele o jogador seria levado a um lugar que nunca viu antes, sendo colocado em situações onde cada decisão é uma escolha que o leva a dilemas que questionam seus próprios sentidos sobre moralidade e realidade, uma experiência que poderia redefinir a narrativa em jogos. Embora saibamos do seu grande potencial, não temos uma noção exata sobre o que se trataria a trama do jogo, mas pelo que é descrito, se acredita que ele tenha sido idealizado num survival horror baseado num conceito Lovecraftiano, que provavelmente usaria elementos de insanidade explorando a loucura da mente humana em uma experiência de terror.
E de fato, pelo que é dito por ele, a Volition estava realmente disposta a trazer essa nova noção para o gênero de terror com esse jogo, indicando que seria um dos títulos mais importantes da década. Eu fico realmente triste em saber que um projeto com um potencial tão grande como esse e com um conceito tão interessante tenha sido cancelado, já que apenas pelas descrições e imagens que temos disponíveis ele já se mostrava ser algo bem interessante. Ainda mais quando sabemos que estava sendo idealizado por Guillermo del Toro. Talvez algum dia ainda vejamos alguma atualização acerca desse projeto, porque embora tenha sido cancelado, os direitos de propriedade do jogo foram transferidos para o Del Toro, então ainda existe a possibilidade de surgir um novo projeto baseado em Insane algum dia. Mas eu particularmente acho bem improvável, já que pelo tempo que ele foi cancelado, não parece que teremos alguma novidade. Ainda mais levando em conta que Del Toro decidiu se afastar de produções de videogames nos últimos tempos, o que faz de Insane um dos projetos mais incríveis do gênero de terror que provavelmente está perdido para sempre. Perto do início dos anos 2000, a indústria de jogos ficou marcada por uma grande variedade de lançamentos icônicos no gênero de survival horror, como por exemplo as primeiras entradas no universo de Resident Evil e Silent Hill, sendo provavelmente os mais importantes da história. Esses lançamentos vieram inspirar uma grande variedade de outros jogos do mesmo nicho. Um bom exemplo disso é o jogo Agartha, que eu até cheguei a mencionar no meu outro vídeo sobre Lost Medias. Aliás, se você ainda não viu, tem um card na tela para você ver depois. E Dead Unit foi uma nova entrada no gênero de survival horror que tinha um lançamento previsto para o ano de 1998. O jogo teria fortes inspirações de Resident Evil, porém com a diferença de que seria ambientado em um cenário de ficção científica, onde nele o jogador assumiria a identidade de um ser humano aprimorado artificialmente, que enfrentaria robôs e outros inimigos mecanizados. Mas infelizmente o jogo nunca foi concluído, e as razões por trás disso são completamente desconhecidas. Pelo que pode ser resgatado em alguns comunicados feitos durante a E3 de 1997 pela THQ, empresa que faria a publicação do jogo, vemos que ele seria um grande diferencial com relação a outros de seu nicho, tendo como principal destaque sua história, jogabilidade e sua engine gráfica, que pelas palavras da publicadora, seria insuperável. E tudo isso levanta dúvidas de qual seria a razão para um jogo com tamanho potencial ter sido simplesmente abandonado sem nenhuma explicação. Infelizmente, é muito provável que nunca teremos uma resposta para isso. Esse é um caso bem curioso de Lost Media. Hotel 626 foi um jogo de navegador lançado em 31 de outubro de 2008, sendo que Asylum 626 é o nome dado à sua sequência lançado logo um ano depois. E uma das coisas mais interessantes sobre esses dois jogos é que ambos só podiam ser jogados entre o horário das 6 da tarde e 6 da manhã. O primeiro jogo consistia em correr por um hotel mal assombrado fugindo de entidades hostis enquanto tenta encontrar uma saída para o lugar resolvendo alguns puzzles e enigmas. Tendo também mecânicas onde, por exemplo, você precisava girar uma caixa de música para fazer um bebê demônio dormir, ou espantar uma mulher possuída usando os flashes de sua lanterna. E uma coisa interessante é que no jogo haveria uma voz que ficaria te guiando por entre os cenários. E se você inserisse o seu número de telefone no jogo, isso resultaria num telefonema real, onde essa mesma voz o guiaria por telefone, o que é uma coisa bem louca. Já em sua sequência, Asylum 626, ao contrário de seu antecessor, ele é ambientado em um asilo, como o próprio nome já diz, e nele você está sendo operado por médicos enquanto imagens bizarras aparecem na tela. Ele envolveria uma gameplay interativa, onde, por exemplo, você precisaria desviar de golpes de um assassino que te persegue, além de se esconder em armários e afastar entidades usando sua lanterna. Só que o que é mais curioso sobre esses jogos é que eles nada mais eram do que uma campanha de marketing muito bem elaborada produzida pela marca Doritos. Pois é. Como uma forma de ressuscitar os seus dois sabores mortos Black Pepper Jack e Jack and Smokin' Cheddar BBQ, sendo os jogos produzidos sob o disfarce de uma empresa fictícia chamada Snack Strong Studios, criada obviamente por eles mesmos. Embora tenham ficado disponíveis por pouco tempo, ambos os jogos foram bem recebidos na época por ter uma premissa bem única. Mas como se tratava apenas de um marketing, após o fim do anúncio eles vieram a ficarem disponíveis para o público geral por volta de dezembro de 2011. E hoje em dia já não é possível jogá-los novamente.
Tudo que restaram foram apenas alguns poucos arquivos que ficaram salvos no Wayback Machine e alguns vídeos de gameplays disponíveis no YouTube. Esse é sem dúvidas um dos casos de Lost Medias mais curiosos que existem relacionados a jogos de terror, principalmente quando sabemos que tem uma das coisas mais improváveis se associando a ela, que é Doritos. Eu tenho certeza que por essa você não esperava. Esse é também provavelmente um dos marketings mais criativos já feitos na história. Isso se refere a uma versão de Dino Crisis que estava sendo planejada para Game Boy Color. Curiosamente, houveram duas tentativas diferentes de fazer o port do jogo para o console, e por duas empresas diferentes. A primeira delas estava sendo desenvolvida pelo estúdio britânico chamado M4 e seria publicado pela Virgin Interactive, onde nela, diferente da versão original, o jogo teria uma perspectiva top-down, que é basicamente a câmera de cima para baixo. Além disso, essa versão seria exclusiva do Game Boy, o que impediria a compatibilidade com consoles de cores preto e branco. Contudo, não houve uma especulação com relação à data de seu lançamento, e no fim essa versão da M4 nunca foi lançada. Embora alguns elementos dessa versão vieram a ser reaproveitados no desenvolvimento do jogo Resident Evil Gaiden de Game Boy Color, como por exemplo a perspectiva top-down. A segunda versão de Dino Crisis estava sendo produzida por uma outra empresa britânica chamada Fluid Studios, sendo que assim como a versão do estúdio M4, essa também estava sendo desenvolvida no final de 1999 e início do ano 2000. Porém, a versão da Fluid Studios compartilha de muito mais detalhes em sua produção, sendo que nela o jogo não teria uma perspectiva top-down, usando fundos estáticos e imagens que eram acompanhadas de sequências de textos em sua gameplay. Inclusive, podemos ter uma noção ainda maior dessa versão, pois houveram algumas supostas screenshots que foram vazadas desse port. Algumas fontes apontam que o jogo teria 7 mapas com 100 salas constituindo os cenários, além de também apresentar todos os 4 personagens da trama original durante a história, e traria 5 tipos diferentes de dinossauros, sendo eles o Tiranossauro, o Velociraptor e o Pteranodonte, que não é um dinossauro aliás, como eu erroneamente havia mencionado no meu vídeo de Dino Crisis. E além desses, mais outros 2 dinossauros que não foram especificados. Como você pode ver, seria uma versão bem fiel ao material original do jogo, que não só isso, mas também traria conteúdos novos, como modos de jogo diferentes, além da adição de missões que seria um tipo de time attack, onde o jogador precisaria matar um número específico de dinossauros antes do tempo esgotar. Porém, é justamente pelo fato desse ser um projeto tão ambicioso que essa versão nunca veio a ver a luz do dia. Fica claro que a Fluid Studios queria trazer algo bem grandioso, mas que era praticamente incabível ao console do Game Boy Color, o que era uma ideia nobre. Porém, a dificuldade em torno do desenvolvimento dessa versão foi se mostrando cada vez como algo improvável de ser produzido. Um dos principais problemas que o estúdio passou a sofrer durante a produção foi com relação ao sprite dos dinossauros, em específico do Tiranossauro, que por conta das restrições gráficas do console, se tornou algo praticamente impossível trazer o dinossauro em uma proporção que o fizesse parecer grande, sendo que o seu modelo sempre ficava limitado a basicamente o tamanho da Regina, que mais parecia um Velociraptor com uma skin de Tiranossauro. É admirável como a Fluid Studios tentou resolver esse problema de várias formas diferentes, manipulando o cenário, a câmera ou até mesmo a própria protagonista, porém nada parecia resolver essa limitação do console. É realmente uma pena saber que tanto esforço no fim não teve resultado, e que essa será uma versão do jogo que infelizmente permanecerá perdida. Isso se refere a um protótipo perdido de um jogo de NES baseado na franquia A Hora do Pesadelo, lançado em 1990. O jogo foi produzido pela Rare, a mesma desenvolvedora que produziu Donkey Kong 64 e a série Banjo-Kazooie, e foi publicado pela LJN, conhecida por lançar jogos licenciados de péssima qualidade, especialmente no NES. A Nightmare on Elm Street é um jogo de plataforma e ação com a gameplay concentrada em um personagem vagando entre locais diferentes de Elm Street, sendo que o objetivo do jogo é encontrar e destruir os ossos do Freddy Krueger para que então ele seja morto permanentemente. A Lost Media em questão se refere ao que seria a versão original que foi planejada para o jogo, que seria bem diferente e mais ambiciosa do que a versão que veio a ser lançada. De acordo com um anúncio feito em uma edição de 1988 da Nintendo Power, a premissa original era que o jogador controlaria o próprio Freddy Krueger, com o objetivo de matar as pessoas que tentavam encontrar seus ossos. Essa versão passou por muitas mudanças notáveis ao longo de seu desenvolvimento, e isso fica evidente com base nas capturas de tela pré-lançamento e anúncios publicitários.
Em uma próxima edição da Nintendo Power de 1989, já podemos perceber essas mudanças, sendo que nela, ao contrário do que foi mostrado na edição de um ano antes, o personagem passou a ser simplesmente um residente de Elm Street, e não Fred Krueger. E nesse mesmo artigo também estavam incluídas 2 capturas de tela do protótipo original do que se tornaria a tela de título do jogo. Nunca houve uma explicação oficial para a razão de uma mudança estrutural tão grande no conceito do jogo. Porém, se acredita que, vendo o fracasso de jogos como The Texas Chainsaw Massacre e Halloween lançados anteriormente para Atari, tenha feito a Nintendo pensar melhor acerca do conceito do jogo. Afinal, ambos tinham sido recusados em várias lojas pelo fato do protagonista ser um assassino. Sem contar que a reputação da Nintendo também poderia ser um problema, pois, como sabemos, ela é conhecida por produzir jogos para família. Então é bem possível que, por essas e outras razões, a Nintendo, ou a própria LJN que estava publicando o jogo, tenha pressionado a Rare a refazer o jogo com um conceito mais seguro e menos polêmico. Além das capturas de tela e dos artigos da época, há poucas informações sobre essa versão original do jogo. E pelo fato desse ser um projeto tão obscuro, com pouquíssimas informações acerca dele, começaram a ser levantadas algumas teorias quanto à veracidade dessa Lost Media, sendo possivelmente uma versão que nunca existiu. Um dos principais argumentos que reforçam essa ideia são das próprias screenshots disponíveis dessa versão, que, se analisadas mais a fundo, elas parecem ser muito mais do que são conhecidas como imagens de maquete, que são imagens comumente publicadas em revista antes do lançamento do jogo, que não necessariamente definem o produto final, sendo na maioria das vezes apenas uma construção artificial para que se tenha uma ideia do conceito do jogo. Tem um vídeo muito bom do canal Wang, inclusive, que comenta em detalhes sobre isso, e eu recomendo bastante que veja caso tenha interesse. Mas de qualquer forma, se esse caso em específico se provar como de fato real, então é possível que ainda possa existir alguém que trabalhou na Rare que ainda tenha uma cópia desse protótipo. Porém, por enquanto, só o que restam são dúvidas com relação a isso. Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth é um jogo de 2006 que é pra mim um dos meus jogos de terror favoritos de todos os tempos. Se baseando nos contos A Sombra de Innsmouth e A Sombra Fora do Tempo, esse é provavelmente um jogo com uma das, se não a melhor leitura do universo de HP Lovecraft na minha opinião, que não por acaso é o meu autor favorito. E sabendo disso, houveram 2 jogos diferentes que eram planejados para serem sequências diretas de Dark Corners of the Earth, sendo o primeiro deles chamado Destiny's End e o segundo Beyond the Mountains of Madness, esse que provavelmente se basearia no conto do autor chamado Nas Montanhas da Loucura. Sabe-se que ambos seriam voltados para uma aventura e ação de terror como seu antecessor, porém Destiny's End teria uma diferença notável em sua gameplay, que seria a inserção de uma perspectiva em terceira pessoa, que se acredita que também incluiria elementos de exploração e combate corpo a corpo, semelhante ao da série Silent Hill. Nesse novo episódio acompanharemos a jornada de 2 personagens, sendo eles Jacob e Emily, se passando em um local semelhante à cidade de Innsmouth e seus arredores, que aliás é a cidade onde se passa o primeiro jogo. Uma das novidades dessa nova entrada na franquia seria a possibilidade do jogador poder alternar entre os 2 personagens. Além do mais interessante, que era a possibilidade de ser jogado em modo cooperativo, sendo que quando inserido outro controle a tela seria dividida, permitindo um modo multiplayer de rápido acesso. O jogo teria visuais que carregariam uma atmosfera sombria e aparência misteriosa, sendo essas as características mais marcantes que também podem ser observadas no primeiro capítulo da série. Já em Beyond the Mountains of Madness, ele se destacaria por ter um conjunto de personagens completamente diferentes dos outros títulos, trazendo como protagonista um personagem chamado Robert Naples, um arqueólogo da Universidade de Miskatonic que tem como missão recuperar um artefato roubado. Por conta disso, ele precisaria viajar de Berlim até a Antártica, e lá ele descobriria uma fortaleza de opressões nazistas onde eles estavam realizando buscas pela então chamada Cidade Perdida, uma cidade lendária que se acreditava possuir um poder considerável, ao qual eles planejavam se aproveitar desse poder para a iminente Segunda Guerra Mundial. Em paralelo a isso, em Berlim eles estariam conduzindo experimentos em criaturas milenares desenterradas do gelo, que ameaçavam revelar um segredo obscuro esquecido pelo tempo. O jogo tinha como objetivo ser uma produção que quebraria os moldes típicos dos jogos de survival horror e tiro em primeira pessoa, combinando esses estilos em uma experiência envolvente e original. Sabe-se que ele foi planejado para ser uma mistura de combate hábil contra soldados e monstros do universo de Lovecraft,
em conjunto de sessões de exploração e investigação para resolver mistérios na trama. Além disso, ele também pretendia ser significativamente aberto e liberal, fornecendo ao jogador liberdade bastante para que ele fosse capaz de escolher, por exemplo, se você quisesse se concentrar em uma gameplay mais furtiva ou em um combate aberto. Da mesma forma que também podendo ter uma interação maior com os NPCs da história, inclusive decidindo se iria ajudá-los ou interrogá-los para obter informações. E apenas olhando para algumas das imagens conceituais dos monstros provenientes da história, que carregariam características emblemáticas do terror cósmico oriundos da mitologia de H.P. Lovecraft, já fica evidente o quão incrível poderia ser o enredo desse jogo se ele realmente tivesse sido lançado. Esses dois jogos estavam sendo produzidos pela Head First Productions, que também havia desenvolvido o anterior, Dark Corners of the Earth, porém a empresa começou a enfrentar dificuldades internas já logo depois do lançamento do primeiro jogo, que incluía problemas com sua editora, a Bethesda Softworks, somado a inúmeras demissões de funcionários no decorrer dos próximos meses, o que culminou na triste dissolução da empresa em março de 2006. Esse é um dos casos de Lost Media que particularmente me deixa mais triste por saber que provavelmente seriam dois jogos incríveis, mas que infelizmente nunca serão lançados. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Lost Media é um tema que eu gosto bastante de explorar, e é curioso ver como existem tantas mídias relacionadas a jogos de terror que nunca chegarão a ver a luz do dia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, já que esse é um tema muito abrangente e existem muitos outros casos que eu ainda não cheguei a comentar. Então fazendo isso eu fico ciente de que vocês querem ver mais conteúdos como esse, e é claro, também é uma coisa que vai me ajudar muito. Enfim, no mais é isso. Espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais.